Olá, caro estudante! Eu sou o Robson Mendonça, professor de filosofia, e hoje estou aqui para uma aula em que vamos iniciar uma nova perspectiva filosófica, a teoria do conhecimento. Então, caro estudante, desde já, pegue o seu caderno, seu lápis, sua caneta, anote, faça seus questionamentos, porque a partir daqui nós vamos questionar alguns conceitos muito inerentes à sua vida cotidiana, principalmente a respeito do conhecimento, como diz o próprio nome da aula de hoje. Então, se prepare porque nesse percurso que vamos fazer durante essa aula, o mais importante não é chegar às respostas, chegar a uma certeza, mas é questionar exatamente isso. Será que existe certeza? A verdade existe? Como é o conhecimento? É possível? Não é possível? Então são algumas perguntas que nós hoje vamos nos deparar nessa aula. Os objetivos da aula estão aqui, então, compreender as principais questões da teoria do conhecimento, problematizar o conhecer como possibilidade e demonstrar os modos de conhecer. Caro estudante, todos esses objetivos nós vamos alcançar aqui em sequência. Nós vamos observar ali que é importante a gente questionar, perceber, refletir. Então eu convido você hoje a parar um pouquinho, a observar essas questões, muito mais preocupado em como fazer uma pergunta, em como realizar um questionamento. É exatamente daí que se inicia o conhecimento, é exatamente dali que se inicia a reflexão na filosofia. E só para lembrar, na última aula, nós relembramos os principais conteúdos do segundo trimestre, ok? Então, caro estudante, desde já eu peço a gentileza que você fique atento assim que terminar essa aula, vá ao Classroom e faça os exercícios que estão lá para garantir a sua presença. Então, vamos à aula de hoje? O que é conhecimento? Caro estudante, para pensar um pouquinho. Você conhece algo? Sim. Eu conheço meu nome, conheço meu pai, conheço minha mãe, enfim. O que é conhecimento para você? Quando se fala assim, conhecimento, o que vem à sua mente? Pensa aí um pouquinho. E agora? Qual é a resposta que você daria? Em geral, nós temos essa resposta, que é o modo pelo qual o sujeito se apropria intelectualmente do objeto. O que quer dizer isso? Significa dizer que uma pessoa, um sujeito, um eu, ele se depara com algo e ele transfere aquele algo, de certa forma, para uma informação que está contida na sua mente, que você pode entender como o seu cérebro ou como coisa parecida, aquilo que você cotidianamente pensa. Então, o que eu faço, por exemplo, no momento que eu me deparo com uma bola de futebol? Eu estou olhando para ela, eu posso, por exemplo, tocá-la, e isso vai se transformar em uma informação da qual eu vou preservar dentro de mim. E isso depois vai ser considerado memória ou qualquer coisa do gênero. Mas é esse processo que comumente nós chamamos de conhecimento. Por isso que toda relação entre sujeito e objeto e o resultado dessa relação entre eles, geralmente a gente chama de conhecimento. Por isso que quem realiza a ação, ou seja, o sujeito da ação, aquele que se depara com o objeto, ele é quem conhece o objeto, em relação ao objeto que se dá o conhecimento. Então, por exemplo, duas pessoas. Quem é o sujeito e quem é o objeto? Os dois. Os dois são sujeito e objeto daquela forma, daquela estrutura que vai ser denominada conhecimento. Então, por isso que é importante que, quando o sujeito se depara, a gente entender como ele faz isso? Ou será que ele de fato consegue conhecer totalmente aquele objeto? Então são questões pertinentes à teoria do conhecimento e nós vamos verificar aqui. Então, uma das coisas que a gente consegue constatar logo de início é o ato do conhecer. Naquele momento em que você se deparou com algo, em que os seres humanos em geral se deparam, até mesmo os animais, se deparam com algo, aquele instante e momento em que aquela novidade aparece, aquela novidade se apresenta ao sujeito, nós chamamos de ato do conhecimento. Por isso que é o momento em que o sujeito realiza essa ação, chamada conhecimento. Por isso está escrito aqui, ó, a ação em que a mente se apropria do conhecimento e a própria mente. Ou seja, nós temos todos os nossos sentidos trabalhando.
olfato, visão, paladar, audição, enfim, se deparam com um determinado objeto. Por exemplo, se você parar agora na sua casa e observar em volta de você, talvez você encontre algo que você nunca reparou, né? Um risco, né? Uma determinada rachadura, uma sujeirinha que apareceu ali. Repara se tem alguma coisa aí. Então, nesse momento em que você repara isso pela primeira vez, a gente comumente chama de ato do conhecimento. E quem realiza essa ação é um sujeito, ou seja, você mesmo. Você, nesse momento, é o sujeito do conhecimento. Olha que legal. Então, nesse momento, você se deparando com o objeto em questão, seja ele qual for, você está realizando a ação do conhecimento. Agora, depois que você fez isso, tem um resultado. E esse resultado é justamente aquilo que chamamos de produto do conhecimento. O produto, então, vai ser uma memória, vai ser uma lembrança, algo que permanece em você, que comumente a gente atribui à mente, ao cérebro. Por isso que a gente acumula esses saberes. E aí a gente pode chamar isso de crenças, de valores, de ciências, religiões, artes e todas as formas de conhecimento que nós conhecemos. Ou seja, tudo aquilo que a gente acumulou, que os nossos antepassados viveram e que chegou até nós de algum jeito, que estão nos livros, nos filmes, ou até mesmo naquilo que nos falaram, ou até mesmo naquilo que você viveu. Tudo isso a gente chama de produto do conhecimento. E esse acúmulo a gente também chama de conhecimento. Então, caro estudante, vamos parar um pouquinho agora, no início dessa aula, para refletir uma questão. Tem aqui uma questão bem rápida, bem simples, para que você resolva aí e diga para mim por quê. Por que o conhecimento é dessa forma ou não? Então, vamos pensar aqui. Quando uma pessoa está diante de um objeto, ela é. Então, a pessoa se deparou com o objeto, o que ela é naquele momento? Letra A, objeto do conhecimento. Letra B, sujeito do conhecimento. Então você vai ter aí alguns minutinhos para responder essa questão. Dentro em breve eu volto aqui para a gente confirmar isso e dizer por que uma está certa e a outra está errada. Olá, estudante. E aí, qual foi a questão que você marcou? Vamos ver a resposta correta? Então, quando uma pessoa está diante de um objeto, ela é sujeito do conhecimento. Como nós dissemos anteriormente, é ele que conhece, é ele que pratica a ação, ele é o sujeito. O objeto é justamente aquilo que foi conhecido. Então, por exemplo, se alguém chega e se apresenta para mim, olá, tudo bem? Prazer, Robson. Então, se alguém se apresenta para mim, eu sou o objeto do conhecimento para ela e ela é também para mim, porque eu também estou conhecendo, né? Então, de certa forma, sujeito e objeto se relacionam nesse intuito, nessa constante, né? Em que um conhece e o outro é conhecido, né? Quando falamos de duas pessoas, os dois fazem isso ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Faça essa pergunta. O que é conhecimento? Nós já respondemos lá como comumente a gente pode dizer que é o conhecimento. Mas outra pergunta muito importante. O que é possível conhecer? Será que a gente consegue conhecer tudo que está ao nosso redor, tudo que está no mundo? Ou será que existem coisas que a gente não consegue conhecer? É exatamente aí que reside uma grande reflexão na história da filosofia. Entre aqueles que diziam que é possível sim conhecer, que é totalmente viável a razão, os nossos sentidos, e outros que não, outros que vão duvidar da nossa capacidade de conhecer o mundo. Então, olha para essa imagem aqui. Vai causar uma certa vertigem aí, né? Olha só, que difícil ficar olhando para essa imagem. Ela está parada ou ela está mexendo? Para pensar um pouquinho. Essa imagem. Olha, a princípio parece que essa imagem está se mexendo, mas é uma ilusão de ótica, né? Os nossos olhos veem ela tremulando, porém, ela, enquanto imagem, ela está parada. Mas será que de fato a gente pode dizer isso? Será que no final das contas ela não está mexendo, já que meus olhos veem dessa forma? E é aí que reside boa parte da problemática da teoria do conhecimento, né? Os nossos sentidos são suficientes ou não?
A nossa razão alcança o conhecimento ou não? Então, por isso que essa dinâmica entre os meus sentidos, né? Como eu disse, olfato, visão, paladar e a minha racionalidade, a minha mente, onde que está o conhecimento? Da onde vem primeiro? Será que a gente consegue ou não conhecer? Será que a gente conhece tudo? Parece que a princípio a gente não consegue conhecer tudo, né? Mas aí até onde vai o nosso conhecimento? Então são questões pertinentes à teoria do conhecimento que vão iluminar o nosso percurso aqui até o final do trimestre, que é justamente pensar as formas de conhecimento, como os filósofos ao decorrer da história determinaram como acontece o nosso conhecimento. Então por isso vem uma questão aqui. Descreva o conhecimento levando em consideração a diferença entre razão e sentidos. Então, levando em consideração a sua razão e os seus sentidos, ou do ser humano como um todo, responda essa questão que em alguns minutinhos nós voltamos. Olá, estudante! E aí, qual foi a resposta que você deu? Lembrando que a resposta que eu der aqui é um norteador, ou seja, é uma resposta geral, ali vai conter as principais partes, mas o que você escreveu no caderno? Se tiver parecido ali, pode ter certeza que você acertou. E, principalmente, escreva com as suas palavras todas essas questões que são dissertativas, né, que você tem que escrever. Tome a coragem, né, de escrever com as suas palavras e lembre-se, é só comparar e verificar a essência da resposta que ela vai estar correta, ok? Então vamos ver a resposta à pergunta. Descreva o conhecimento levando em consideração a diferença entre a razão e os sentidos. O conhecimento pode ser entendido como uma apropriação intelectual do objeto, como nós dissemos no início da aula, né? O sujeito, ele se apropria, ele transforma aquele objeto que é material, por exemplo, ou até mesmo outra informação, naquilo que vai ser chamado de mente, de memória, enfim, aquilo que está na sua cabeça. Para alguns pensadores, a fonte do conhecimento é a razão e para outros, os sentidos fornecem o conhecimento. Ou seja, para alguns, a racionalidade, né, a minha capacidade de pensar sobre as coisas, é a fonte do conhecimento e para outros o sentido. Ou pelo menos o início disso, né? Nós sabemos que as duas coisas estão ali atuando. Agora, na história da filosofia, nós vamos ver nas próximas aulas que houve uma diferença de pensamento entre os pensadores, entre os filósofos, e que vai nos ajudar a pensar sobre o conhecimento. E agora nós vamos ver, então, os modos de conhecer, ou seja, como o ser humano se depara com os objetos. Então, existem dois modos a princípio. O primeiro deles é a intuição. A intuição é o conhecimento súbito, de repente, acontece, chega aos teus sentidos, né? Ou até mesmo você tem um pensamento súbito que também pode ser chamado de intuição. Então, quando a gente
não se antecipa ao conhecimento, não estrutura isso, a gente pode chamar de intuição. Ele é indemonstrável, porque ele somente acontece. E aí nós podemos falar da invenção, né, da sensibilidade, ou até mesmo de como você se sente, né, a questão psicológica. Então, a intuição é a primeira forma de conhecer. Só que a partir da intuição, o que a gente faz com isso? A gente elabora através da razão. Então, aparece o discurso, que é quando a gente encadeia pensamentos. Encadear é um atrás do outro. A gente pega um pensamento e forma outros. Ou a gente vai alinhando esses pensamentos. Então, por exemplo, você viu algo que você gosta, né? Então, você se deparou com algo que você gosta. E aí, a partir daquilo, você vai pensando sobre outras questões, vai aliando uma coisa com a outra, conectando, desconectando pensamentos, né? E realinhando, reorganizando os seus pensamentos. Isso é formulação do discurso, não é só aquele que vai no papel assim, para que a gente fale em público, né? O discurso é justamente esse encadeamento. Então, por isso que a gente articula conceitos, ou seja, são as ideias que nós temos sobre as coisas. E, necessariamente, isso está atrelado à linguagem, à palavra. Então, dificilmente, algo que você encadeia como conceito não vai estar, de certa forma, na linguagem, ok? E a linguagem, lembre-se, não são só palavras, imagens também fazem parte da nossa linguagem. Aqui entra fortemente no discurso o papel da abstração. Abstrair significa o seguinte: tem algo que é material. Você está aí na sua mesa, né, ou na cama, não sei onde você está nesse momento, mas tem objetos à sua volta. Quando você olha para ele, ele está ali com a sua materialidade. Agora, se você fechar seus olhos agora e pensar nessa mesma coisa que está diante de você, ele não está mais na sua visão, no seu campo de visão, por exemplo. Mas ele está na sua mente de alguma forma, não está? Esse processo que você fez é a abstração. Você transforma algo que é material em uma informação na sua mente. Você abstraiu aquilo. E, obviamente, isso vai sendo desenvolvido, né? E você pode abstrair outras coisas, que é justamente o pensamento, é a elaboração disso. Aí nós chamamos isso de razão ou raciocínio. Agora, se a gente perceber, nós temos intuição e discurso aliados, eles estão juntos. Então, se eles estão juntos, quer dizer que eles estabelecem uma relação. Então, a intuição é o súbito, é o que acontece, é primordial. Depois, você elabora isso através do discurso. Portanto, vamos a mais uma questão aqui, um quiz rapidinho. Ao olhar um copo com chá, aquele que está olhando pensa: posso misturar com açúcar. O modo de conhecer é... Então, para aí alguns segundinhos para você pensar nessa questão e daqui a pouco voltamos. Olá, estudante! Então, qual que foi a alternativa que você marcou? Vamos ver a resposta certa? Discurso. Você elaborou, você viu uma nova possibilidade ali no chá. Você viu o chá, ele se deparou ali na sua intuição, era o chá prontinho. Mas aí você falou: não, vou colocar açúcar, que também já era uma informação anterior. Por isso, você elaborou aquilo. Então, nós chamamos isso de discurso. Veja, esteve associado à intuição, porque você se deparou com aquilo primordialmente, ok? A gente vai ver na história da filosofia isso acontecendo, esse questionamento acontecendo o tempo todo. Por isso que na filosofia antiga vai ser uma pegada mais voltada para a origem, para a descrição disso, e vai ter uma relação muito forte com o transcendente, aquilo que sai do nosso mundo, aquilo que vai para algo mais além, né? E por isso, essa questão ali que a gente vai ver entre os socráticos e os sofistas, entre se a verdade é construída pelo ser humano ou se ela é oriunda de um outro universo e que ela vem até nós através da nossa alma, por exemplo, como em Platão. Na filosofia medieval, nós vamos ver a influência de Platão e Aristóteles muito forte e uma união entre fé e razão para descrever o conhecimento.
Já na filosofia moderna, o humanismo se torna uma questão muito importante e, por isso, o empirismo e o racionalismo começam a rivalizar e nós vamos ver isso com mais profundidade mais à frente. O empirismo vai dizer que os sentidos é que fornecem o conhecimento e os racionalistas vão acreditar que é da razão que se origina o conhecimento. E na filosofia contemporânea, nós vemos uma variedade, ou seja, uma gama de epistemologias, ou seja, de teorias do conhecimento, de formas de conhecer e de defesas a essas epistemologias. Então, rapidamente a gente viu aqui que a história da filosofia é muito rica nesse sentido, né, de atribuir o conhecimento ou de duvidar dele e por aí vai. E nós vamos ver que tem até pessoas que vão duvidar da nossa capacidade de conhecer e outros que vão defender que nós conhecemos. Mas aí como nós conhecemos? Aí aparece essa questão, por exemplo, entre empirismo e racionalismo. Então, mais uma pergunta aqui, para que a gente se aproprie desse conhecimento. Como o conhecimento era entendido no período grego antigo? Então você tem aí alguns minutinhos para refletir sobre essa questão. Olá, estudante, voltando aqui. Lembrando, eu vou colocar uma possível resposta e você vê se está perto do que você escreveu. No período grego antigo, o conhecimento era entendido como transcendental pelos filósofos socráticos e para os sofistas seria uma construção e, portanto, oriundos do cotidiano. Foi exatamente aquela discussão que houve ali entre Sócrates, né, os sofistas, Platão, Aristóteles, então. Por isso que essa talvez seja a principal questão da filosofia medieval quando falamos da teoria do conhecimento. Então, o que nós vimos hoje na aula? A conceituação geral do conhecimento, os modos de conhecer, ato e produto do conhecimento e conhecimento na história da filosofia. Então, chegando ao final, eu agradeço a atenção de cada um de vocês aí do outro lado da telinha. Fica aqui o meu agradecimento. E depois, lembre-se, entre lá no Classroom, faça os exercícios para garantir a sua presença. Obrigado pela atenção de hoje.